atenção, o senhor é chefe administrativo do Carajás. Nós somos da Comissão que protege o Carajás e, portanto, vamos todos os problemas. O que vai acontecer é entrar em contato com a organização do movimento e mesmo que eu sou poeta. Cada um de vocês vai resolver esses problemas. Nós somos alguma ideia sobre o que fazer. Os homens dos bancos, etc. E eu disse mais, é preciso trazer as crianças para brincar com as crianças filhas dos engenheiros e dos técnicos. E mostrar a eles que vocês não são ilhas da fantasia, mas vocês estão fazendo um serviço muito grande para o país, para a nação, para a sociedade. E outra coisa, as pessoas terão o direito de passar a cancela quando tiverem de embarcar em aviões que saem lá do aeroporto enorme construído no Alto da Serra, onde paravam pessoas do mundo inteiro para verificar o que era o Carajás. Era o cartão de visita do Brasil, mas não era o cartão de visita da população carente e pobre. E a gente conseguiu transformar. Então, notem bem, planejamento é uma coisa séria. Planejamento começa com ideias e depois começa com projetos. Os projetos têm que ser discutidos por equipe. Não serão só os engenheiros, nem só os geólogos, nem só os físicos, nem só os químicos, mas é um conjunto de pessoas que têm entendimento e querem realmente fazer um plano, um projeto razoável, sobretudo para a ideia de privatizar a Vale, porque era importante para o país vender a Vale e também conceder o direito de explorar o subsolo. Fizeram um crime que nunca vai ser resolvido no Brasil. Nunca. Eu fico feliz quando eu era aluno da faculdade lá na Praça da República, e ele só os titulares. Um dia ele passou no corredor aqui da geografia e me viu. O Araújo, meu saudoso colega Araújo, eu e o Luiz Rodrigues. Foi bem, falou, eu quero falar com o doutor Haroldo. Seguiu para falar com o catedrático, meu grande amigo, o professor Haroldo Azevedo, que nunca ficou sabendo que estava tratando com uma pessoa que um dia, quando o presidente do Brasil ia vender a maior reserva de minério descoberta da segunda metade do século dentro do nosso país, ia vender para um especulador, amigo de alguns dos homens que estão juntos com o Lula, né? E que ficaram de acordo com a venda. Eu fui fazer uma palestra na Unicamp e esse cidadão estava lá presente, e eu defendia a Vale e ele dizia, não, a economia não tem que ter história nenhuma, a gente vende porque precisa do dinheiro. E depois um dia o Steinbrück, que foi o intermediário na compra da Vale, através de muito dinheiro vindo dos Estados Unidos, de bancos, etc., interessados em Carajás, ele virou e disse, essa pessoa é meu irmão. Então, gente de partidos diferentes colaboraram para vender a Vale do Rio. Não vou falar o nome desse cidadão, porque ele é um jovem que já perdeu o dono da história em função desse fato, a meu ver. Né? E a primeira vez que eu encontrar com ele, eu vou dizer, você está a favor da venda da Vale do Rio Doce, o que em um ano a atual Vale consegue em dinheiro é mais do que no tempo do Fernando Henrique o Brasil conseguiu na venda da Vale. Em um ano, qualquer desses tempos novos. Então, é um problema. Bom,
Peço desculpas a vocês de não ter um auditório melhor para vocês, mas vamos aproveitar o que a gente tem. Né? Eu vou falar um pouquinho de Garrett Hepburn. Garrett Hepburn foi o maior paisagista, arquiteto paisagista dos Estados Unidos nos últimos, no decorrer do século XX. E na USP, para dar um curso de pós-graduação rápido, muito curso para os arquitetos de todos da FAO, sobretudo para mestrado e doutorado. Bom, eu assisti às aulas do Garrett, achei fantástico. E uma moça, indicada por uma secretaria, com gente bem treinada, eles fizeram a síntese da mini conferência do Garrett em São Paulo. E eu passei a me interessar pelo trabalho do Garrett. Ele tem um livro, né, muito difícil de ser encontrado no Brasil, sobre uma cidade americana de porte médio. E é que eu sinto capacidade para alguém para fazer o planejamento. Ele foi chamado pelos homens bons da cidade média que eu estou lembrando, e o pessoal disse: "Pô, senhor Garrett, nós queremos saber se o senhor aceitaria dirigir um projeto para transformar uma penitenciária rural dos arredores da cidade, que está ficando tão próximo da cidade que a cidade já está envolvendo o espaço da penitenciária. Queríamos saber se o senhor faria um projeto para transformar aquela penitenciária de triste memória para os detentos e as detentas em um parque da cidade." O Garrett foi ouvindo, cada um deles falou um pouco que a cidade precisava daquele parque e que precisava ter no lugar da tristeza alguma coisa de alegria para as crianças, para os jovens e para os adultos, por que não? E o Garrett, ele era baixinho, falava pouco, ouviu tudo aquilo, olhou para o pessoal e disse: "Eu aceito o projeto, desde que vocês concordem em fazer as seguintes prévias. Primeiro, eu quero uma comissão de recursos para a implantação do projeto um dia, e que esses recursos sejam guardados como um fundo, que ninguém possa mexer nele, a não ser um pouco de dinheiro para pagar os que vão fazer os projetos, muito pouco. E se vocês concordam com isso, eu falo nos outros fatos que são a prévia para o planejamento." Aí todo mundo ficou quieto. Ele pegou e disse: "Segundo fato, eu quero uma comissão de cartografia que possa ter todas as cartas topográficas da região da cidade. Vamos ver qual foi o ponto de observação." Quarta comissão é a comissão de visitação para compreender as coisas que já foram feitas, levando as cartas topográficas e as cartas da visualização da paisagem. E lá, então, eles vão se inspirar para saber o que fazer, dos altos até as baixadas, transformando a velha penitenciária na triste história em um verdadeiro parque para a cidade X, eu não me lembro mais. Bom, se alguns de vocês um dia encontrarem do Garrett Hepburn
a citação sobre esse trabalho, que está nas bibliografias de outros trabalhos dele. Ele tem um trabalho chamado The World That I See, o mundo que eu vejo. E na bibliografia tem o título desse trabalho, lição de carta para você um dia em qualquer faculdade de arquitetura e outra. Pois bem, o Garrett Hegedus pegou todas as ideias, as inspirações do livro básico que ele já tinha levado consigo para falar com os homens bem defendidos. É muito difícil dizer que hoje existem homens de bem, mas em todo caso eles tiveram uma ideia só. E o Garrett fez o planejamento do carro, transformou algumas das visuais mais bonitas, as pontezinhas que atravessavam os riachos, as encostas que tinham bosquetes de mata. Ele fez parcialmente a fachada dos lugares onde estavam presos os detentos, homens, e das detentas mulheres mais além. E tomou as pequenas casas dos antigos chefes da penitenciária para fazer a administração. E fez isso, fez aquilo, e levou para os homens lá, e queria saber, em primeiro lugar, quanto é que está o fundo para implantar. Aí ele percebeu que houve muita honestidade, existia um fundo superior à necessidade de implantar o projeto. E durante algum tempo, os cartógrafos, os visitantes, os estudadores receberam algum dinheiro e por fim receber mais alguma coisa. Eu achei esse exemplo do trabalho de Garrett Hegedus necessário para ser conhecido de vocês, porque nós geógrafos somos partes de equipes fundamentais. Nós entendemos um pouco de cartografia. Nós estamos começando a aprender a observar imagens de satélite de diversas escalas. Nós precisamos ensinar as criancinhas sobre a paisagem vista em suas possibilidades para uso e preservação. Nós temos que pensar em uma economia ecologicamente sustentável para a Amazônia. Nós temos que dizer alguma coisa para os nossos alunos sobre de como as águas que vão ser transpostas do São Francisco para além Araripe vão funcionar. E isso tudo é muito importante. A leitura é fundamental. Então, eu chamo a atenção de vocês para a leitura que é preparatória para ter conhecimentos capazes de ter interdisciplinaridade e de serem usados a favor do planejamento. O planejamento parte sempre de algumas ideias simples, feitas por alguém em um certo tempo, em um certo lugar. Então, o caso da transposição de água de São Francisco, alguém viu o São Francisco enorme, desde a Serra da Canastra até o cotovelo fluvial da região de Palafonso, Itaparica e Xingó, e disse: olha, esse rio se dirigia para o norte, um dia ele deve ter saído da rota e nós temos que fazer ele continuar indo. A pessoa que falou essa ideia simplista não sabia que no próprio Francisco no setor muito do que os parques da Nordeste. Então,
eu tenho chamado a atenção para o problema do Chico. Está indo com a luz chapada da vida. Olha, pessoal, se vocês quiserem, eu divido essa palestra em duas. Enquanto vocês vão tomar um café no bar, conversar um pouco e discutir entre vocês o que está errado no que o professor Aziz está dizendo, depois eu volto, se vocês quiserem. Olha. Bom, então, todo plano começa por uma ideia. E as ideias às vezes são malucas. Um cidadão que está no governo Lula, chamado Mangabeira Unger, de uma família importante aqui de São Paulo, foi para os Estados Unidos, fez carreira como advogado, como professor universitário, ficou lá em Harvard. Um dia o Ciro Gomes foi lá, depois que ele saiu do governo do Ceará, se entendeu com o Mangabeira Unger porque ele falava português, e o Mangabeira resolveu vir para a USP, para uma instituição muito simples, que ainda não tem prédio, que tem apenas uns boxezinhos de 2 por 3, onde eu trabalho, um deles. E botaram o Mangabeira Unger lá, dentro do box, já que ele queria ser professor visitante. Mas o que ele queria é ter entourage. Ele queria muita gente no entorno dele. E lá no Instituto não tem entourage. Cada um trabalha naquilo que pode, dentro das suas potencialidades culturais. Então o Mangabeira Unger ficou desesperado contra o Instituto de Estudos Avançados e, de um modo geral, contra a USP e contra a inteligência que possa existir entre vocês. E acabou por fazer função de críticas ao Lula, críticas duras contra o Lula. E o governo querendo transpor águas do São Francisco para além de Araripe e ter um certo efeito positivo para o Nordeste. E o que ele faz? Logo de início ele diz, não, o ideal é trazer as águas da Amazônia e colocar no Nordeste. Não há estupidez maior no mundo do que trazer as águas do Amazonas para o Nordeste, quando os rios que passam perto do Nordeste vão para o Amazonas. Porque eu vou tirar de lá as águas que vão daqui para lá, no Brasil Central, etc. Né? Então, é um problema muito sério que vem acontecendo no Brasil. E o Mangabeira ficou muito bem em Brasília. Ele levou 35 pessoas para a Amazônia, não era para discutir nada, ele comandava tudo, vai fazer isso, aquilo, etc, etc. Um dos ex-alunos de geografia que eu encontrei no Rio me contou como é que foi a comitiva do Mangabeira Unger lá, indo para a Amazônia. Bom, vou deixar de xingar as pessoas e dizer o que eu penso sobre a Amazônia em termos de planejamento. Há alguns anos atrás, eu fiz um trabalho chamado Zoneamento Econômico e Climático da Amazônia, econômico e ambiental da Amazônia. Esse zoneamento que eu fiz foi pela identificação de células espaciais desde o Alto Aunés, Alto Rio Negro, até o Golfão Marajoara, a região do Belém Bragança e a região do centro-sul do Pará, onde está a chamada Terra do Meio. Desesperador. Vou dizer a vocês uma coisa que eu disse que não iria dizer.
Um fazendeiro da terra do meio disse em voz alta perante autoridades pequenas: a propriedade é minha, eu faço com ela o que quiser e quando quiser. Ou seja, desmato, faço pastagens, deixo os madeireiros vir fazer parceria comigo, faço o que quiser. Então, é uma situação diferente a terra do meio e a região do Alto Ampés e do Alto Rio Negro. E também a região da Roraima, na Raposa, Serra do Sul. Então, eu fiz esse paquinho e fiz alguns comentários dizendo que esse chamado zoneamento econômico ecológico, ele tem alguns problemas. Às vezes não existe nada de econômico, existe apenas uma área que está em condições muito precárias de desenvolvimento e que não é uma área ao mesmo tempo ecológica e econômica, mas tem pelo menos uma pequena ou duas ou três cidades que podem servir de ponto de apoio para fazer o planejamento daquela área. Então, vou contar que eu, como geógrafo, inventei as 22 ou 23 células espaciais e depois transformei em 27, 28 fins de planejamento. Então, peguei o Vale do Amazonas, entre tabuleiros ao sul, norte, serrinhas, na Amazônia Oriental, Carajás e outras, e Amapá, etc. Vale do Amazonas, no INEM. E vendo a linguagem do povo, Altos Solimões, da fronteira com a Colômbia e Peru, né? Até um certo trecho perto de Tefé. Médio Amazonas de Tefé, Guari, até o encontro das águas do Rio Negro com o Rio Branco, com o Rio Solimões. Depois, Médio Amazonas e Baixo Amazonas. É assim que a população identifica a parte do Rio Amazonas que percorre o setor setentrional do território brasileiro. E finalmente, depois do Baixo Amazonas, eu inventei um termo que eu gosto bastante, o Golfão Marajara, tendo ao norte a boca norte do Rio Amazonas e depois ao sul a boca do Rio Tocantins e da Baía das Bocas, que por sua vez recebe águas do Estreito de Breves, que foi muito largo no passado e que hoje é um delta de fundo de estuário. Por isso que se chama Baía das Bocas, porque o delta tem várias bocas e águas entram numa baía de 22 quilômetros de largura, tal como o Estreito de Breves no passado. E então ficaram 5 regiões. E alguns pontos nodais. Territorialidade diferenciada e de evolução econômica e urbana e social mais complicada. Ponto nodal de Manaus, na confluência, proximidade da confluência do Rio Negro com o Rio Solimões. Ponto nodal do Paraná do Ramos, fantástico, que começa na beira leste do Rio Madeira e depois se enverga e entra pelo Amazonas adentro, Médio Amazonas, e cidadezinhas variadas, tabuleiros, a margem do Paraná do Ramos. Paraná do Ramos dá uma tese, dá dezenas de trabalhos, lá está Maués, lá está Barreirinha, lá estão outras pequenas cidades, e nós geógrafos devemos saber disso, porque às vezes os alunos, até mesmo da Amazônia, as Marinas Silvas da Amazônia, sabem que ali existe a possibilidade de um trabalho geográfico excepcional. Então é muito ponto nodal. Depois vem a região de Santarém, né? que depois do Rio tem ainda Monte Alegre, Alegre, a planície depois Santarém ao sul, no Rio Tapajós, e depois
e a região Argentina, e depois o ponto modal de Macapá, Porto Santo e Serra do Navio, que representa um outro mundo nas margens da embocadura do rio Amazonas. Pessoal, no meu modo de entender, planejamento a serviço da população brasileira tem que pensar no todo. Eu escrevi para a revistinha Scientific American Brasil um trabalhinho sobre planejamento pontuais, linear e areolar. Quem não é geógrafo não sabe nada do que seja areolar. Para mim, o mega areolar é esse do tipo que eu fiz para a Amazônia. E também estou tentando fazer para o Nordeste. No caso do Nordeste, foi um pouco mais fácil entender o zoneamento de algumas regiões, sobretudo do Ceará, porque em 1868 saiu o primeiro mapa do Império do Brasil, por Cândido Mendes, o tataravó dos Cândido Mendes, que estão hoje no Rio e em outros lugares. E dentro desse atlas, cada regiãozinha foi tratada com as suas comarcas. Foi. Então, para o Nordeste Centro, já existe uma prévia inicial, que são as chamadas comarcas de alguns estados do Nordeste. Alguns não tinham boas comarcas, estavam ainda no começo de uma modificação, mas o Ceará já possuía. Então eu queria recomendar para vocês a leitura desses trabalhos que eu publiquei na revista Scientific American Brasil. São 73 pequenas aulas. Tem uma chamada Amazônia Brasileira 1, Amazônia Brasileira 2. Essa entra no meu coração, porque quando o Lula assumiu, eu mandei uma carta longa para ele, dizendo o que fazer no conjunto da Amazônia. Fazendo uma reunião em Brasília com técnicos e cientistas conhecedores da Amazônia, geógrafos, geólogos, sociólogos, indigenistas, e organizar-se uma metodologia, e depois seria distribuída por 6 equipes de jovens mestrandos e doutorandos, que iriam para a Amazônia, cada um naquelas células espaciais pré-estabelecidas por mim próprio, e iam até o Alpés, Alto Rio Negro, depois centro-sul do Pará e depois Amapá. Outros iriam para Bragantina e depois para Acre Sul Oriental e depois para Médio Solimões e Baixo Amazonas, outros para o Golfão Marajó, e depois se reuniriam numa cidade da Amazônia para discutir o que fazer a favor da população de cada célula espacial. E eu não recebi resposta nenhuma. Alguma cega do Lula rasgou a minha carta, mas eu, na era do xerox, eu tinha um xerox da carta e fiz duas, e transformei em 2 páginas, publiquei na revista Científica América do Brasil, que vocês poderão ler lá, e depois dizer o professor Aziz tinha ou não tinha razão de tentar fazer um plano areolar para depois ser aprofundado por equipes bem treinadas e dentro de uma boa metodologia. Muito obrigado.